Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. A lição dessa segunda trata sobre os dias da criação. Embora seja uma tendência apenas recente interpretar os dias de Gênesis 1 como milhões de anos ou grandes épocas, períodos não literais de tempo, essa é uma interpretação que já existe pelo menos desde o terceiro século da Igreja Cristã. Orígenes e Agostinho, no século seguinte, interpretaram esses dias como sendo não dias de 24 horas, mas períodos maiores de tempo, ou até mesmo um período inexistente de tempo. Agostinho, por exemplo, acreditava que, porque Deus, o Criador, está fora do tempo, então a sua criação foi instantânea, ela não durou literalmente 7 dias. Ao contrário da visão bíblica, em que Deus está dentro do tempo e criou nosso planeta e o nosso sistema solar num período de 7 dias, descansando no último deles. Como podemos interpretar esse texto de Gênesis 1? Será que esses dias são literais mesmo? A partir da leitura do próprio texto de Gênesis 1, percebemos que não existe nada que indique que esses dias não devam ser entendidos como dias de 24 horas. O autor, Moisés, não dá nenhum indício para nós de que existe um símbolo ali por trás, de que há algo além da palavra dia que possa indicar que não é um dia real. Pelo contrário, a estrutura do próprio texto de Gênesis 1 nos mostra que ele dá uma noção de repetição muito clara. Todas as vezes em que a palavra dia aparece nesse texto, ela é usada no singular, ela está associada a um numeral, o dia 1, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, e também é precedido da expressão e houve tarde e manhã. Ou seja, é sempre um período cíclico, não eras abstratas, com períodos variáveis de tempo, milhares de anos. Além disso, a partir do texto de Êxodo, capítulo 20, também percebemos que Deus queria que nós entendêssemos essa semana como literal. Êxodo 20 nos dá o mandamento do sábado. Ele nos diz que devemos trabalhar 6 dias e descansar no sétimo. Trabalhar 6 dias literais mesmo, 6 dias de 24 horas. E descansar um dia literal, de 24 horas. Porque, do mesmo modo, Deus fez na semana da criação. Se a semana da criação não fosse composta de 7 dias com 24 horas cada, isso significaria que os nossos dias de trabalho e o nosso dia de descanso não seriam exatamente iguais aos de Deus, o que colocaria abaixo a interpretação do texto, a própria veracidade do texto de Êxodo 20 e das outras ocorrências em que o mandamento do sábado aparece no Pentateuco. Precisamos ter cuidado. Essa interpretação de que os dias não são literais tem ganhado uma grande força nos últimos anos, porque muitos cristãos têm descoberto que é possível apoiar a teoria da evolução sem deixar de ser cristão. Eles chamam essa crença de evolucionismo teísta, a ideia de que Deus criou o processo, Deus guiou ou criou o próprio processo evolutivo, orientando esse processo através de várias mortes para que chegasse no homem, a sua criatura final. O objetivo final de Deus seria o ser humano no processo evolutivo. Mas isso é um problema para nós também. Nós acreditamos que um Deus de amor, que cria tudo de forma perfeita, não usaria um processo que leva milhões e milhares de anos, onde ocorrem várias mortes de animais, onde predadores existem, onde toda a natureza funciona do modo como a Bíblia descreve que ocorre depois do pecado, e não antes. Portanto, a nossa ideia deve ser que o texto de Gênesis 1 fala de dias literais mesmo, dias de 24 horas. Assim, nós encontramos um fundamento para entender o sábado do sétimo dia como um dia literal de descanso, e entendemos que a criação boa e perfeita de Deus aconteceu do modo como Ele queria. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.